Agora, semana passada, quase ninguém ouviu. Marie, com você. Você precisa pregar de novo a programação, porque o Caí não está dando para ver. Mas eu vou colar aqui pelo celular, certo? Colei, Marie, colei. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais um evangelho do grupo de preces e vibrações que reúne casas espíritas no interesse comum de vibrar pelos irmãos necessitados, cujos nomes constam das listas que nos enviaram. Vamos para a prece inicial com o nosso amigo José Ricardo. Caros irmãos e irmãs, nossa boa noite. Nesse clima de cordialidade que se forma nos minutos anteriores ao nosso Evangelho, clima muito bom. Vamos agora unir os nossos pensamentos e direcionarmos para o nosso Pai misericordioso, infinitamente bom e justo. A Ti, ó Pai, rendemos graças por mais uma semana, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de sábado. Em nome do divino amigo Jesus, para o nosso Evangelho e vibração. Esse Evangelho que tem sido uma bênção nas nossas vidas, um lenitivo para os nossos corações. Fortalece-nos, ó Pai, no desejo de servir, para que possamos radiar os nossos melhores sentimentos em benefício das pessoas necessitadas, dos nossos familiares e de nós mesmos. Que os bons espíritos nos inspirem nos nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Agora vamos com a nossa amiga Fernanda para o Evangelho da noite de hoje, a leitura do Evangelho. Boa noite, muita alegria estarmos reunidos mais um trecho da noite para estudarmos o que o Mestre nos exemplificou, né? E aos pouquinhos nós irmos nos melhorando moralmente, porque a meta divina é essa. Evangelho de hoje, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, item 7, a paciência. Precisamos sempre ouvir nesse tema. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar àqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes
vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Havre 1862. Então, a paciência, né, o evangelho de hoje, ele nos faz refletir como cultivar a virtude paciência. E é imprescindível para suavizar, para aliviar nossas dores. Desafios, né? Eu não gosto da palavra sofrimento, eu gosto mais de desafios, ok? E para demarcar, o texto nos lembra que o nosso governador espiritual, modelo e guia da humanidade, é também o maior exemplo da paciência. E aí, o que fazermos? Estudo, esforço, determinação, coragem para seguir esse mestre. A dor é uma bênção, é a chance pela misericórdia divina para a nossa regeneração. Como não há fardo maior que nossos ombros não possam suportá-lo, a dor é proporcional à capacidade de cada ser. Ou seja, a dificuldade está em nós. Blasfemamos ao invés de agradecermos, ou pelo menos nos resignarmos. A paciência também é uma caridade. Nosso modelo é Jesus. Sua moral se resume na humildade e na caridade. Além da material, né, a mais meritória é perdoarmos. Exatamente aqueles que aceleram, que dificultam o nosso reajuste. Alguém da nossa família, né? Todo mundo já sabe que a família é o nosso maior laboratório de exercitarmos a paciência. Ou colega de trabalho, ou um trabalhador da casa espírita, ou de outro tempo, não importa. E para nós que estudamos a doutrina espírita, nós precisamos aplicar o evangelho para nós mesmos. Aplicar para os outros não tem nada a ver. Por exemplo, quando você assiste uma palestra, seja lá no CEF, né, por exemplo, sobre a paciência. Aí, quando termina a palestra, aí a gente diz, olhe, eu me lembrei de fulano. Ela precisava ouvir isto aí. Não, gente. Nós que precisamos ouvir sobre a paciência e outros assuntos. Aquela mensagem é para cada um de nós. E, por falar em evangelho, este nos informa que para cultivar paciência, né, temos uma aliada muito forte, que é a fé. E a fé, também tem uma aliada muito forte, que é a prece. Emmanuel, ele tem um trechinho dele aqui, do livro Astronautas do Além. Ele versa, em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Grande Emmanuel, né? Outro lembrete também do Evangelho. Cultivarmos a virtude da paciência é propiciar serenidade, porque esta nos ajudará a perceber que as bênçãos e dádivas divinas são bem maiores do que as dores ou desafios. E vale ilustrar o último parágrafo desse evangelho, né? Emmanuel, no livro da Esperança, ele escreve também esse trecho. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. E o Espírito Amigo, né, ele também nos adverte nessa passagem. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. A gente sabe que é um trabalho bem processual, bem gradativo, mas cada um sabe que precisa cultivar essa virtude, né? Por você, pelos outros, né? Especialmente nossos familiares e também na nossa casa espírita. Nós
já vivenciamos esses momentos, né? Ou com um colega, ou com um monitor, ou alguém da diretoria, não importa. Mas a gente precisa aprender a cultivar a paciência. Boa noite, obrigada pela oportunidade, um abraço bem fraterno. Obrigada, Fernanda, muito boa a sua abordagem. Nós ainda temos 2 minutinhos para comentários, se alguém quiser complementar alguma coisa. A colocação da nossa irmã Fernanda foi tão clara, tão bem explicado, numa linguagem, como diz, universal, que nos deixou a todos sem nem comentários ainda a fazer e com entendimento pleno. Porque esse evangelho, ele é tão rico, não é? Ele sempre traz... A gente pode fazer daqui a 1 hora de novo esse mesmo evangelho, daqui a outra hora de novo o mesmo evangelho, e todos nós vamos ter o mesmo ensinamento. Só vai ser nos passado um pouquinho de diferença na pessoa que estiver fazendo o comentário. E a Fê falou muito bem dentro dessa... A explicação dela foi muito completa. Eu consegui ver desse jeito e acho que todos os irmãos também. Nesse evangelho tem uma parte que me chama muita atenção, que é essa que diz assim: a vida é difícil, eu sei, ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, né? E só a leitura da frase a gente já sente a alfinetada, né? Parece que está dando... E o que a gente não pode esquecer, né? É que essas alfinetadas, esses 1000 nadas que se nos atravessam, é justamente as pequenas provas que Deus está nos colocando na frente para testar, né? É o nosso teste de que aquilo que a gente está aprendendo com o Evangelho, a gente está colocando em prática. Elas não vão passar. Eu costumo dizer que nós não viemos aqui de férias. A gente meio que se ilude, né? Acha que está na Disneylândia, ou então que está passeando no shopping center, mas não é. Nós viemos aqui com um propósito. E esse propósito vai fazer com que essas pessoas se atravessem na nossa frente para nos testar, né? Agora, pelo nosso tempo, vamos pedir a Raíssa que faça a mensagem e o comentário da noite de hoje. Boa noite a todos. A nossa mensagem é do livro Pão Nosso, mensagem 8, Ansiedades. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia podem lhe oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros
e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos ampara no Evangelho de hoje, fazendo aqui uma conexão perfeita, né, entre a paciência e a ansiedade. Como a Fernanda bem falou, a questão da paciência, de ter essa resiliência emocional, espiritual, de suportar essas pequenas dores, e também de controlar a ansiedade, né, de controlar essa nossa pressa de querer resolver tudo do dia para a noite. E isso está tudo intimamente ligado uma coisa com a outra, inclusive com o trecho, né, que ele fala que Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós, né, e nada tinha de que se penitenciar. E que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, né, do que quando se curva para a terra. Então, a ansiedade seria voltar esse olhar para a terra, né, pensar nesses pequenos alfinetes que nos machucam no dia a dia, que a gente muitas vezes negligencia, que são desafios, né, como foi falado, ao invés de tentar nos sintonizarmos com as esferas mais altas, de olhar para o alto e saber que Cristo é o nosso modelo e que a gente deve seguir sempre, com a paciência, com a calma e sem essa ansiedade de querer resolver todo o nosso percurso evolutivo e espiritual em um pequeno momento breve na nossa vida terrena. Muito bem, Raíssa. E é impressionante mesmo essa conexão, né? As, as palavras que a gente precisa ouvir, elas se conectam e formam esse todo de luz mesmo para a gente refletir. Mais algum comentário? Olívio, você está muito caladinho. Márcia? Deixa eu só falar uma coisa, já que você me provocou. Gente, eu adoro os comentários da Raíssa. É a nossa caçula, viu, Raíssa? Sinta-se, toda vez que você fala, eu sinto imensamente contemplado. Adoro você, Raíssa, de coração, viu? Não, obrigado. Eu também, viu? Agora são dois, Olívio. Eu estou junto com você nesse fã-clube. Muito bem. Eu achei muito interessante uma chamada que ele faz aqui para a gente ter atenção, né? Porque a gente se perde muito nas ilusões aqui. Porque a gente sabe que a gente, quando vem para cá, a gente se compromete com um bocado de coisa lá em cima, né? Antes de encarnar, a gente diz que vai pegar todas aquelas pessoas da nossa família, né? A nossa profissão vai ser tal, os encontros que vamos ter. Combinamos tudo na expectativa de resgatar os nossos débitos. Quando a gente chega aqui, aí é muito mais fácil a gente se prender pelas ilusões. E ele coloca aqui uma coisa que é muito interessante para falar do amor de Deus por nós. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, porque a gente está aqui para se melhorar, para evoluir, não é? Mas por desesperado sem remissão. Então, é a lembrança que a gente precisa ter, que a gente não está só. Que Deus não nos largou aqui, né? Como, fica aí até você tomar jeito, não é? Em toda situação difícil que se passe, há o amparo espiritual. O problema é que a gente não costuma ter esse olhar, né? A gente
se desespera e acha que está só. E muitas vezes, o motivo da dificuldade, se não, na maioria das vezes, somos nós mesmos, né? Ou fazendo agora, ou o resgate de vidas anteriores. Então, assim, essa consciência aliada a, como foi falado também já no Evangelho, a oração e a prática da caridade, vai ser sempre a receita básica para a gente poder prosseguir com mais segurança. Agora vamos para a nossa amiga Regina. Mariângela, antes de passar para a nossa amiga irmã Regina, vocês são fãs da Raíssa virtualmente. E eu que trabalho com ela nos idosos, a coisa mais linda é ela dá massagem nos idosos. Ela consegue acalmar todos os idosos, gente. É uma bênção divina essa menina, viu? Essa Raíssa. Te amo, Raíssa. Coisa boa. Mary ia falar. Licença, isso, eu ia falar. Eu confesso a vocês, né, Raíssa lendo, não é, esse texto falando sobre ansiedade, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu me vi em alguns pontos, né, da leitura feita por ela. E assim, eu digo que hoje eu estou bem melhor, porque eu já sofri muito, muito mesmo. Eu já fiz terapia, não é? E aí eu colocava muita coisa na minha mente. Como a mente do ser humano é incrível, né? A gente se sabota se a gente não tomar cuidado. E o psicólogo me disse, Mary, eu sou seu psicólogo. Isso quando eu estava fazendo no momento da terapia. Eu sou seu psicólogo, eu não sei nem o que é que se passa na sua mente. Né? Então, assim, eu posso saber mais ou menos uma expressão, por uma expressão, eu posso deduzir alguma coisa, mas não que seja isso necessariamente. Então, assim, eu me preocupava muito com o que os outros pensavam a meu respeito. Eu colocava, como o povo diz, né, o boi na frente esqueci agora o ditado que diz. O Mas eu tenho carro diante dos bois. isso, o carro na frente dos bois, não é? E eu já sofri demais. E hoje eu tomo um medicamento controlado, não é? Que é para poder eu me situar e me cair mais, assim, sabe? Mas é um trabalho constante, diário, não é? A mente da gente, é tentar controlar a emoção, não é? As situações, porque todos os dias a gente é desafiado, né? Dia a dia da gente é assim, né? E a gente precisa orar, vigiar, sabe? Pedir sabedoria a Deus para poder ir lidando, não é? Mas eu digo que foi muito importante a teoria para mim e eu estou, graças a Deus, eu estou bem melhor, mas eu já sofri muito com essa questão de ansiedade, viu? Que bom que você já está conseguindo falar no passado, né? Eu nem conversava, assim, não me É, expor, né? são situações que são Conseguia. paralisantes mesmo, né? A gente tem consciência disso. Mas, de novo, é o que você falou, é o orar, é o vigiar, né? É tirar os pensamentos ruins, porque você já começa a pensar nas coisas ruins que vão acontecer e o medo começa a se instalar. E a questão da oração, né? Na hora que não estiver conseguindo, eleva o pensamento a Deus numa prece, que ele não vai nos faltar. Amém. Assim seja. Vamos lá, Regina? Vamos lá, meus irmãos. A nossa irradiação e prece final. Vamos lá, o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração cheio de boa vontade, que eu acho que está sendo a marca registrada desse grupo, né? Nós nos tornamos tão fraternos, o dia a dia nós fomos aprendendo a conviver e esse amor está nos unindo cada vez mais e está começando a frutificar, a gente sente isso. Então, meus irmãos, eu vou pedir àquele que tiver dificuldade de se concentrar, que procure acompanhar cada palavra, repetindo a palavra mentalmente. Cada palavra que seja dita, a gente procure fazer uma cena daquilo que está sendo dito, porque tudo que nós vamos vivenciar através dessa vibração são fatos que nós conhecemos muito bem, ou porque estamos dentro deles, ou porque conhecemos amores, ou mesmo inimigos que estão vivendo esse momento.
Vamos aquietar o nosso coração mais uma vez, nos concentrando um pouquinho na música. Inspiremos profundamente. A inspiração acalma. Inspiremos, retendo um pouquinho e soltemos. Inspiremos, retendo e soltando vagarosamente. E numa terceira inspiração, inspiremos profundamente, nos fortalecendo para que a paz, a serenidade, sejam sentimentos que nos facilitem distribuir o amor que nós agora juntamos e que vamos nós, de mãos espirituais entrelaçadas, sorriso de gratidão na alma, iniciemos esse trabalho, abraçando todos os irmãos que foram lidos no início do nosso Evangelho, pela nossa irmã Marie, para que eles participem integralmente de toda vibração, de toda emanação, de toda bênção que possamos fazer nesse momento. E adentremos os lugares que cuidam da saúde. Iniciando com muita intensidade, vamos adentrar os lugares que cuidam da saúde, seja física ou mental. Que possamos envolver num abraço de despertar todos os irmãos que são responsáveis direto ou indiretamente para que a cura dos irmãos enfermos que lá se encontrem. E sussurremos com muito amor palavras de força, de paciência, de tolerância, para com a função que exercem, sendo esses médicos, enfermeiros, faxineiros, recepcionistas, todos que participam desse momento de cura. Vamos nos dirigir aos lares, onde profissionais da saúde cuidam de irmãos que se encontram prostrados, às vezes há tanto tempo, e levemos a esses mesmos o mesmo sopro de amor. Nós estamos com nossos corações preparados para esse trabalho. É Jesus o nosso condutor. E ainda emanando toda essa energia que nos vem do Mestre Jesus, dirigimos esse nosso pensamento aos hospitais, aos leitos de dor. Vibremos. Sigamos agora, meus irmãos, até os líderes do cuidado da saúde do nosso povo, que são todos aqueles que nos trazem a orientação de como agir no atual momento de tão grande lição. E derramemos bênçãos sobre eles, para que façam do amor o principal ingrediente desse trabalho, dessa missão, e os abençoemos. Enlacemos num abraço de esperança e de força todos os irmãos que estão entre a tristeza e a depressão, entre a ansiedade tão bem falada, envolvendo a nossa irmã Mary, que deu um depoimento sobre o seu estado, a todos que estão entre a ansiedade e a ideação suicida, entre a dependência química e o desespero, que muitas vezes levam ao suicídio. Enlacemos o amor, o mais puro amor aos nossos irmãos suicidas, que desistiram de viver um momento tão necessário para seus crescimentos. Vibremos muito, muito amor. Vibrando ainda esse amor que pulsa dentro de nós, vamos envolver nossas casinhas espíritas e todos que estão vinculados a ela, sejam trabalhadores, assistidos, perseguidores ou seguidores, para que despertemos com a grandeza da oportunidade que nos oferecem para estagiarmos na luz e irradiemos essa luz às ruas, onde nossos irmãos em situação de rua se encontram em total abandono. Tão vivos e tão invisíveis, tão presentes e tão indiferentes ao mundo que os cercam. E nós, quando passamos, muitas vezes, de tantos ver, passamos a não enxergá-los mais. Vibremos amor. Quem não conhece um cantinho
onde passamos sempre, tem aquele que solitário se encolhe no cantinho da parede, debaixo de um viaduto. Quem não conhece aqueles que vários amontoados entre si buscam no aconchego um pouco de paz para conciliar o sono? Vibremos, meus irmãos, irradiemos muita luz para essas criaturinhas tão sofridas, tão abandonadas, tão carentes de amor. Vibremos. Adentremos nossos lares, abraçando nossos familiares com muito carinho. Envolvamos também todos os desencarnados que adentram nossos lares, independente do objetivo. Tanto aqueles que vêm nos ajudar a caminhar, passar a mão em nossa cabeça, soprar no nosso ouvido palavras de amor e de incentivo, como aqueles que vêm cheios de raiva, cheios de ferida causada por nós, e nos perseguindo para que possamos pagar até o último centil. Vibremos pelos nossos lares. E, finalizando esse momento de muita tranquilidade, envolvidos, embalados na paz que cada um aqui sente, peçamos a Jesus a força da união, para que sejamos verdadeiros transmissores de amor no caminhar, que possamos ter um olhar mais cuidadoso um para com o outro e um olhar de constante gratidão ao Deus. Que possamos ter um grito de louvor todas as manhãs, quando os primeiros ventos de quando despertamos soprem em nosso rosto. Que possamos ter o cantar na alma de gratidão, mesmo quando a dor teima em nos visitar. Que tenhamos a confiança de que não estamos à deriva e que por caminhos que nós desconhecemos, o Pai está agindo em nosso benefício. E assim, meus irmãos, estamos embalados nesse mesmo amor, de mãos entrelaçadas, de sorriso nos lábios. É Jesus conosco. Essa paz é Jesus conosco. Vamos dirigir a Jesus a nossa maior gratidão. Vamos pedir a Jesus que leve esse sopro de amor e de gratidão ao Pai, porque sabemos que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. E vamos pedir a esse mestre de amor a permissão para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Senhor, aqui nós te pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho, pedindo, Senhor, que permita-nos continuar fazendo todo esse trabalho que acabamos de citar, toda essa vibração que acabamos de dizer, toda essa irradiação que acabamos de soltar, quando o nosso corpo físico descansar e nós parcialmente libertos, pudermos ganhar ao mundo com nossos amigos espirituais. Que assim seja. Seja, amiga. Boa Obrigada, Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Muita paz no coração de todos. Beijo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Beijo, Bolinha. Amanhã é domingo, né? Então, Beleza. Ei, Fernanda, tu vai fazer o evangelho hoje, 10 horas? sim. Beijo, meu povo. Jerusa, um beijo pra você. Raizinha, sou sua fã. Zé Ricardo, saudade. Claudinha, saudade. Beijo. Abraço, abraço. Rapaz, a senhora estava aqui hoje. Graças a Deus, a senhora estava aqui. A senhora estava adentrada. Abraço, Raíssa. Boa noite.